O erro de todo líder técnico é achar que ele precisa saber de tudo. E não é bem assim. Tá? Então, trazendo um pouco das minhas experiências, que eu já havia comentado, que é o objetivo, né? Meu objetivo é dois, é educar, trazer mais pessoas para essa parte do técnico, né? Da tecnologia. E, além de educar, é trazer a vida real. Tá? Então, sempre que a gente olha para um time eficiente, para um bom time, ele tem um líder técnico, ele tem um líder, né? E quando a gente trabalha em tecnologia, quanto mais a empresa pensa em tecnologia, ela tem trabalhos que são feitos por líderes técnicos. Né? Líder técnico, muitas vezes a gente pode pensar que é como se fosse um desenvolvedor sênior que assume aquelas funções. Né? Mas eu, por exemplo, eu já trabalhei com 3 tipos de liderança técnica. Eu comecei com desenvolvimento, vim até a parte de gestão, depois eu resolvi vir voltar um pouco e me encaixar no melhor ponto, né, de todo esse ecossistema em que eu consigo colaborar, que eu consigo me adequar, que eu gosto de fazer, que eu acordo de manhã e digo assim, hoje eu vou, né, fazer o meu melhor, eu tô lá e é isso que eu gosto de fazer, isso que eu sei fazer. Então, existe esses 3 tipos que eu comentei que eu trabalhei, né? Eu já fui o líder técnico que era gestor, coordenador, então fazia só a gestão do time. Eu já fui líder técnico que fazia meio a meio, líder técnico full stack, talvez, fazia gestão e fazia a parte técnica também. E eu já fui líder técnico que foi somente técnico, né? Quase um sênior, um especialista ali, que coordenava tecnicamente o time em termos de arquitetura, engenharia, tomava essas decisões junto com o time. Né? Mas o que acontece? Existe uma visão muitas vezes da empresa, dos teus liderados, muitas vezes de fora, e às vezes de nós mesmos líderes técnicos, em achar que a gente precisa saber tudo. E esse é o maior erro que todo líder técnico pode cometer. E tá tudo bem, né? Faz parte do crescimento, faz parte de um processo que a gente passa todo dia quando a gente chega e é conflitado com uma situação técnica que você não conhece, ou de gestão de pessoas que você não conhece, né? Ou de organização que você não conhece, que você precisa conhecer. E esse é um dos objetivos de qualquer pessoa que atua com tecnologia. É explorar, conhecer, se desenvolver e dar o próximo passo. Esses são passos que a gente precisa dar. Então, quando a gente olha para isso, né, para essas percepções, existem alguns erros. Né? Um deles eu falo muito que é o, o, o erro ele começa quando o ego entra antes da equipe, quando o líder técnico acha que ele sabe tudo e ele está acima da equipe, a última palavra é dele, tem que ser feito do jeito que ele quer. Entendam que assim, quando a gente fala em desenvolvimento de software, a gente fala e a gente segue, deveria pelo menos, seguir design patterns, né, que especificam certas situações, mas cada um pode codificar de uma certa forma, ter uma linha de raciocínio um pouco diferente, desde que isso não impacte performance, monitoria. Então, assim, é um mundo bem grande esse ponto, mas você precisa saber dosar tudo isso, né? Não quer dizer que eu vá deixar um código subir errado porque a pessoa sabe fazer daquele jeito. Talvez seja o momento dela aprender uma forma ou pattern daquele ponto do projeto daquela linguagem. Então, esse é um grande ponto, é como a gente compartilha, né? Não ter o ego de dizer eu sei, faça assim porque assim é o correto. Não, é explicar, entender, fazer o outro entender, é trabalhar junto. Então, um bom líder técnico hoje, e eu acho que sempre, ele não precisa saber tudo. Ele precisa de 3 coisas. Ele precisa saber ouvir, conectar e decidir com clareza. Tá? Então, o que é o saber ouvir? É eu estar disposto, conseguir tempo, né? Tempo é algo assim, porque um líder técnico ele pode fazer muitas coisas.
Então, conseguir tempo e ouvir as pessoas, compreender as pessoas, entender o que está sendo dito, dialogar, conversar, ter toda ser maleável nesse sentido, eu acho que é importantíssimo. Conectar, criar conexões, saber se conectar com as pessoas do time, com outros times, saber pedir ajuda, saber pedir ajuda quando um líder técnico não sabe algo, né? Olha, cara, nunca fiz isso aqui, eu sei que tu sabe, no time me dá um apoio aqui, vamos fazer junto, senta ali e faz junto, né? E o sentar muitas vezes é no remoto, então saber conectar e se conectar é importante, e saber decidir com clareza, né? Você ouvir, criar aquele entendimento, a conexão e conseguir decidir com clareza, né? Decidir o caminho, né? Isso muitas vezes envolve pontos de engenharia de software, de arquitetura de software, envolve muitas vezes apenas uma decisão que alguém tem que tomar e é algo novo, é algo que foi feito um estudo agora, ninguém, né, pode ter implementado isso, se implementou, a gente não consegue achar em nenhum lugar um artigo, uma notícia, nada, um material técnico. Então, decidir este caminho e seguir esse caminho, então é decidir com essa clareza, e a clareza é todos sabemos por que estamos decidindo isso, por que estamos indo com isso, para isso e para onde, então esses são pontos importantes. Saber tudo é possível? É sim. Se eu sou um líder técnico, só faço gestão, eu faço ponto, eu faço férias, eu faço atestado, eu posso ser um excelente líder técnico e isso está sempre organizado. Sempre vai dar uma desorganizadinha, mas vai estar sempre organizado. Eu posso ser um líder técnico que sou especialista em Python. Eu trabalho há 20 anos com Python, eu sou um dos mantenedores do Python. Eu sei, com certeza eu sei muito mais do que 70% dos líderes técnicos hoje em dia. Então, eu consigo saber tudo, mas você percebe que são pontos em que eu sei deste ponto, sei deste ponto. Agora, saber de tudo, alguém trouxe algo completamente novo e que surgiu ontem no mercado, mas aquela pessoa estudou, leu mais que tu, chegou no momento da discussão e você não consegue, então, né, não consegue ter um avanço como você teria, uma propriedade como você teria no que você é especialista ali, pode acontecer. Né? Então, ter essa humildade, né, de saber que eu posso saber tudo, mas é naquele ponto e outra pessoa pode saber. E é assim que os times precisam ser formados. Né? Existe aquela frase que já é um clichê e bem antiga, eu acredito, que é: eu contrato as pessoas, né, para me dizerem o que fazer e não para me dizer o que elas fazerem. É um pouco disso. Tá? Então, eu posso precisar hoje de um especialista que atue num ponto específico da inteligência artificial que eu não tenho no time, eu não tenho sabedoria, então eu precisei explanar isso, eu precisei abrir isso para o projeto, e aí vai-se atrás de alguém que saiba daquilo. Então, estou trazendo um especialista naquilo. Então, são situações que vai se passar. Tá? Então, tudo isso só funciona quando a gente cria um ambiente em que todos aprendem juntos, né? E isso, para mim, é liderança real. É quando todo mundo consegue aprender junto. Seja algo novo, seja reaprender algo, seja melhorar. Então, se você acha, né, que um líder técnico precisa saber tudo, talvez ainda não tenha entendido o que é a liderança, né? Nem todos os líderes sabem tudo. E isso, inclusive, envolve muitos líderes técnicos, né? O maior erro de um líder técnico, talvez, é achar que ele é mais inteligente que todo mundo na sala. E, de novo, ele pode ser naqueles pontos específicos, mas com certeza sempre tem uma pessoa que é mais inteligente em outro, ou em pontos, ou em vários outros que você não é. Então, eu nunca tive essa audácia, né? Eu sempre comento isso, bem aberto, que eu me balizo por mim, eu sempre me considero a pessoa menos inteligente da sala, me balizo, e aí eu começo a entender quem pode ali me apoiar, quem pode me ajudar. Então mas eu adquiri isso com o tempo, né? Então isso também é senioridade. E liderar, nesse sentido, não é provar que eu sei, né? Tentar fazer com que o time consiga saber mais do que eu. E aí eu consigo ter liberdade para outras
coisas, né? Eu consegui saber que o time consegue andar muito bem com essa parte do código, agora eu consigo me dedicar a outra, eu consigo me dedicar a uma melhoria, um projeto novo, uma pesquisa. Então isso é muito importante. Ser líder técnico, ele não é só sobre código, é sobre a consciência do todo, né? A consciência de como a parte técnica funciona, de pessoas funciona, de gestão funciona, da empresa funciona, do negócio funciona, do produto funciona. Então, ser líder técnico é um pouco maior que isso, né? Liderar é maior que isso. E é isso um pouco que eu trago aqui. E por que eu trago isso? Porque muitas vezes a gente se sente, né? A gente sente assim, poxa, o time me chamou para ajudar, sentamos todos, pode ser presencial, remoto, né? Sentamos e começamos a olhar código, tentamos aqui, tentamos ali, não conseguimos descobrir o problema. Beleza, vamos agora então ele toma um cafezinho, a gente volta, senta aqui, tentamos de novo, se não der, daí cada um vai tentar, vamos tentar descobrir, vamos ver se alguém sabe. Então é correr atrás, é fazer, e aí você pensa, se sente assim, poxa, né, eu deveria ser a pessoa para ajudar o time e não conseguir, mas faz parte, é assim que a coisa funciona. Uma pessoa né, disse que talvez outra pessoa de outra área consiga ajudar, perfeito, vamos correr atrás, vamos lá ver se essa pessoa consegue. Então faz parte disso, existe esse sentimento, né, de o próprio líder técnico achar que ele consegue e não conseguir, e aí fica um pouco frustrado no dia, normal, é da vida, e seguimos, né? Tem que tentar. Daqui a pouco sentou, conseguiu resolver, ajudou o time, talvez não ajudou naquele ponto, mas ajudou num outro, beleza, temos um ganho, 50%, vamos dizer. Então, acho que esse é o grande fim, né? O grande ponto, é o quanto a gente consegue se ajudar e assim vai indo. Então, na parte de pesquisa acontece bastante. Precisa-se de tempo. Muitas vezes você não consegue ali na hora, você tenta depois. Então é muito desse sentimento da vida real. E como eu comentei, um dos objetivos é educar, né, trazer mais pessoas para a área da tecnologia, para que todo mundo conheça, mas conheça de uma forma real. Os pontos que são verdades, os que não são, os que são frustrantes, os que não são. Nem todo dia é luz, brilho e glitter. Né? Então, esse é a grande questão que muitas pessoas não veem. As pessoas acreditam que nós vamos fazer um curso, nesse curso vai me ensinar tudo que eu preciso, vou chegar lá e vou arrasar. E não é assim, não é assim. Então, e também não é tudo frustrante, tá? Tô contando aqui que existem... se não fosse bom, eu não estaria ainda, né, na área. Então, é bom, é muito legal. Eu, inclusive... Se vocês olharem minhas redes, meu site, eu atuo com mentorias, eu já atuei com cursos, eu tenho cursos, os cursos vão voltar. Eu atuo aqui com canal para tentar trazer educação, trazer um pouco mais, e a gente vai se aprofundando e entrando em alguns teminhas aí polêmicos, mas com o decorrer. Talvez uma coisa legal seja colocar lives, né? Já vi que algumas pessoas me mandaram de fazer lives, mesmo que tenha uma, duas pessoas, mas são vídeos que vão ficando gravados com maior frequência e aí trazendo mais alguns ensinamentos. Então a gente vai acelerando nesses pontos no canal. Então, trazendo um pouco dessa atuação, né? desse sentimento de quem pretende vir para a liderança técnica e acha que vem sabendo tudo, né? Então, fique tranquilo que não é bem assim e não é uma obrigatoriedade. Esse é o grande ponto que me perguntaram em uma mentoria e eu trouxe. Eu tenho a oportunidade de ser líder técnico, eu até gostaria de ser líder técnico, mas eu não sei se eu sei tudo. Tá tudo bem, né? Vamos trabalhar com o que você sabe. Vamos trabalhar com o que a gente precisa reforçar, comportamentos, ações, estudos. Então, faz esse direcionamento na mentoria e manda. Então, de lá surgiu um pouco do conteúdo desse vídeo aqui, que não é tão longo, mas que traz essa reflexão que é super interessante. Então, muito obrigado. Se você gostou,
clica aí no curtir, né, no joinha, segue o canal, compartilha. A ideia é que quanto mais o canal crescer, mais conteúdo eu consigo trazer com uma maior frequência e vão servir em conteúdos técnicos aqui de tela e código compartilhado. Então, um abraço.